Já tá liberado? Já tá liberado se iludir com o dinizismo? O Corinthians praticou o futebol, meus amigos. 2-0 Corinthians em estreia de Libertadores, estreia do Fernando Diniz. Eu já tô querendo me iludir, tô tendo que me segurar aqui porque a vontade é de falar é tudo nosso. Vamos ganhar tudo, vamos levar tudo. E a gente, o corintiano que já viu o Corinthians aprontar tantas e tantas peças em Libertadores com o Corinthians, pegando time pequeno, pegando times ruins, o Argentino Júnior e o Corinthians sofrendo, Barcelona de Guayaquil, todos os jogos nas últimas Libertadores, Guarani do Paraguai, Tolima. O Corinthians já pegou tanto time fraco e sofreu e hoje, não é que não sofreu, né? Mas vamos dizer que o Corinthians venceu, cara. O Corinthians venceu em estreia de Libertadores. 2-0, gols de Kaique e Yuri Alberto, duas assistências de Rodrigo Garro. E é um ótimo início. Era um time que não vencia há 9 jogos. E o Fernando Diniz já chega conquistando uma vitória, vitória fora de casa, vitória na Libertadores, vitória antes de um derby para dar confiança pro derby, para dar confiança pro torcedor que já não estava tão confiante nessa equipe. Para retomar a confiança dos atletas. Então, vitória muito importante do Corinthians, vitória fundamental, vitória gigantesca, de verdade. Já deixa seu like aí no vídeo, vamos falar muito do que foi esse jogo, vou trazer minhas opiniões aqui para vocês. E vamos lá. O Corinthians vinha de 9 jogos sem vencer, pressionado, Dorival demitido, novo técnico, tudo esse contexto já foi falado no início do vídeo. O primeiro tempo começa, eu senti o time do Corinthians inseguro, nervosismo de uma estreia em Libertadores. Então, eu senti o Corinthians longe, inclusive na parada para hidratação que teve, o Fernando Diniz chamou eles, falou, se errar, foda-se. Toca a bola, aproxima, se movimenta em campo. Eu gostei muito desse discurso do Diniz. De verdade, eu tô querendo não me iludir, mas já estou me iludindo com o dinizismo, tá? O Corinthians não aproximou jogadas. O Corinthians ficou muito no chutão, o que me surpreendeu, mas eu achei bom. Ainda bem que o Diniz já não passou para eles logo de cara, é pra sair tocando e tal. Não, jogo de Libertadores, jogou sério, jogou pro mato, que o jogo era de campeonato, sempre que precisou. O Corinthians foi organizado defensivamente. Tudo bem que eu acho que isso é um resquício do Dorival ainda, mas foi um time organizado. Não sofreu tanto e quando sofreu, principalmente em duas cabeçadas, uma no primeiro tempo e uma no segundo tempo, Hugo Souza estava lá. Hugo Souza fez uma baita defesa, uma defesa gigantesca no primeiro tempo e no segundo tempo uma defesa com um pouco mais facilidade, mas também uma defesa muito importante para o Corinthians ali numa cabeçada do jogador do Platense. O primeiro tempo tinha sido mais triste de ver o Corinthians jogar, de verdade. Eu falei, nossa, não mudou nada, claramente culpando os jogadores. O Diniz não teve tempo pra nada desde que chegou. Porém, o segundo tempo do Corinthians foi um segundo tempo muito bom. Foi um segundo tempo que o Corinthians, lógico, continuou errando passe besta, continuou perdendo a bola besta, jogando nervoso. O primeiro tempo foi muito ruim. O primeiro tempo foi horrível do Corinthians. Mas no segundo tempo, colocou mais a bola no chão, Bidon aparecendo mais para jogar, o Garro aparecendo mais para jogar, o Mateuzinho foi fundamental. No primeiro tempo ele ficou mais preso, provavelmente por orientação do técnico. No segundo tempo, o Mateuzinho foi uma válvula de escape importante ali, o lado direito do Corinthians ficou mais forte. O Yuri Alberto caindo mais pelo lado direito, que é o lado do Cuesta, também melhorou muito a equipe do Corinthians. E o Corinthians começou a ganhar campo, começou a ganhar as bolas no meio campo. O primeiro tempo perdeu muitos embates físicos o Corinthians. O segundo tempo não, o Corinthians igualou forças contra o Platense. E o Garro, o mais importante de tudo para mim, o Garro começou a jogar de frente. O Garro jogando de frente, ele tem sim uma visão diferenciada. Eu já tinha gostado do primeiro tempo do Garro, para mim foi um jogador muito aguerrido, mas que não tinha pegado uma bola dessas de frente ainda para fazer a enfiada, para fazer o Yuri fazer um movimento do facão que o Yuri tá tão acostumado. Mas no segundo tempo, o Corinthians conseguiu fazer esse movimento. Primeiro gol do Corinthians, acho que o André ganha uma bola aérea na dividida, ou o André, o Raniel, ou o Mateuzinho, pelo lado direito, sobra no Yuri. O Yuri aciona o Garro e o Garro dá no ponto futuro do Kaique, uma bola muito boa, uma bola precisa, calculada. E o Kaique me lembrou o Romarinho, tá? Olha o time do Corinthians chegando, olha o Romarinho! Cavada do Kaique, 1-0 Corinthians, e ali o Corinthians tranquilizou. Ali o Corinthians tirou de vez essa uma fase
que vem assombrando o time nos últimos jogos. Começou a dominar mais as ações do jogo, a controlar mais o jogo, baixou linhas, é verdade, o Platense cresceu um pouco nesse momento, foi para cima do Corinthians, o Corinthians soube sofrer, soube aguentar a pressão, não foi um grande sofrimento, mas soube se segurar, ficar plantado e sair para o contra-ataque. Parada para a hidratação de novo uma orientação importante do Diniz, o Diniz mandando o Gabriel Paulista não quebrar a bola lá na frente, para ele segurar um pouco, para dar tempo do Platense subir, ele recuar no Hugo e o Hugo quebrar a bola lá na frente, para que desse tempo do Corinthians se organizar e disputar essa bola. E isso deu certo. Surge um lateral para o Corinthians, Mateuzinho cobra, o Garro é acionado e o Garro novamente deixa o Yuri na cara do gol com um movimento perfeito do Yuri. O gol do Yuri Alberto é muito mérito do Yuri Alberto, muito mesmo. Faz um movimento perfeito do Facão. No primeiro momento eu até achei que estava impedido, o VAR deixou claro que não estava impedido. 2-0 do Corinthians, dava para fazer mais, é verdade. Mas o mais importante para esse jogo não é do saldo de gols, apesar de que pode fazer muita falta na Libertadores. Era retomar a confiança. Eu acredito que esse 2-0 vai retomar a confiança dos atletas do Corinthians, vai fazer com que o Corinthians chegue com outra motivação no derby. Derby que é no domingo, né? Resumo da ópera. Estou tentando não me iludir, como já passei para vocês. O dinizismo, eu conheço o ciclo do Diniz, chega num time, empolga os torcedores, depois começa a jogar um bom futebol após implantar suas ideias, depois começa a vir resultados ruins, depois o Diniz começa a perder vestiário e tal, e ele é demitido. E esse é o ciclo Diniz aí que todo mundo conhece. Mas assim, é difícil não se iludir, cara. É difícil não se iludir quando você vê o Corinthians jogando, tendo bons momentos numa partida, ganhando um jogo de Libertadores, que de verdade, os que vai sabem, o Corinthians também. O Corinthians tem muita dificuldade em partida de Libertadores. É algo assim histórico do Corinthians, independente do time que jogue contra. Pode ser um time forte ou um time fraco, o Corinthians costuma ter dificuldades, mas hoje conseguiu não sofrer fora de casa. Fora de casa é outra coisa que o Corinthians costuma ter muita dificuldade e hoje não teve. Bola no chão, foi só o primeiro jogo, foi contra a Platense, porém poderíamos ter sido surpreendidos e não fomos. Não fomos porque a estratégia do Fernando Diniz funcionou. O craque do jogo para mim deveria ter sido o Garro, foi entregado oficialmente para o Kaique, mas o jogador que eu mais gostei na partida foi o Garro, não só pelas 2 assistências, mas pela postura de líder que ele e o Gustavo Henrique tiveram. No final do jogo ocorre uma cena que o Gustavo Henrique e o Hugo se abraçam ali, tipo, ufa. No final não, no segundo gol do Corinthians, né? É tipo um alívio. E eu acho que os jogadores estavam se sentindo bem pressionados e tinham que estar, porque tem muita culpa na atual fase que o Corinthians vive. Mas essa pressão fica um pouco de lado agora o foco é no derby. Os 3 primeiros pontos conseguimos na Libertadores, é manter o pé no chão, fazer os pontos na Arena Corinthians, vamos se classificar e vamos lá em busca da glória eterna. Pessoal, tem uns produtos aí que eu deixei marcado aqui na descrição, algumas camisas do Corinthians e figurinha da Copa do Mundo. Se você vai fazer o álbum da Copa, compra pelo meu link que você vai estar ajudando o canal aí. E aí, se você quer comprar uma camisa do Corinthians, ver se você acha legal, aí clica no meu link e compra por ela que você vai estar me ajudando demais o canal. E as figurinhas você vai pagar o mesmo preço e vai receber em casa. Então, ó, clica aí no meu link. Like no vídeo, por favor, se inscreva no canal se estiver conhecendo o canal agora, comenta o que você achou do vídeo. Cara, sua opinião é muito importante, eu adoro bater papo no comentário. O link é o que mais participa e eu sempre respondo o link aí. Todo mundo que comenta eu respondo em algum momento, então comenta aí. É nóis, tiramos essa zica aí de Libertadores, vamos manter os pés no chão, vamos não se iludir e vamos com tudo pra cima do Palmeiras no derby. Vamos vencer esse clássico aí. E outra coisa que eu queria destacar antes de acabar o vídeo aqui é esse veneno que eu botei aqui só pra câmera não ficar assim, ó. Aí a imagem vai ficar pior, né? Então é melhor deixar isso aqui no cantinho, que pelo menos a imagem dá uma melhorada. Desculpa pelo áudio estar tendo eco, é o único lugar que eu tenho pra gravar a essa hora da noite. Mas muito obrigado por assistir o vídeo até aqui, de coração. Um beijo, um queijo e um caranguejo. Tamo junto. E vai, Corinthians. Como é bom voltar a vencer, cara. Vai, Corinthians.